Eu queria fazer um comentário, uma reflexão contábil, econômica, sobre uma entrevista que a senhora Sofia Manzano, ela é candidata à presidência. É a respeito de uma entrevista que ela deu dia 22 de agosto de 2022 à Jovem Pan, e que agora apareceu ali para mim ali nos vídeos de Instagram, de Facebook, e eu assisti na íntegra e resolvi comentar o que ela disse do ponto de vista empresarial, contábil. Vamos lá. O agro, que eu falo, o agro é a indústria pobreza no Brasil. Nossa. O agro hoje vive com 348 bilhões de reais de plano safra, com juros subsidiado, com juros negativo, enquanto qualquer um que esteja endividado aqui está pagando juros de 10, 12, 14% ao mês. O agronegócio recebe do Estado esse ano, 348 bilhões, a gente não tem nem noção do que é bilhão. 348 bilhões de reais. Dona Sofia diz que o agro é indústria pobreza, que ele vive de 348 bilhões de reais de empréstimos subsidiados. É que empréstimo para o agronegócio é realmente empréstimo. Os agricultores têm que tomar esse dinheiro do banco, têm que dar suas fazendas em garantia, se não pagar vão perder, e depois eles têm que pagar esse empréstimo ao banco, com os juros. Se os juros são subsidiados ou não, não sei, mas quando ela diz que as pessoas comuns pagam 10, 12, 14% ao mês, é possível que as pessoas pagam isso no cartão de crédito, no cheque especial. Mas aí, se as pessoas estão pagando isso, elas são pessoas descontroladas, irresponsáveis. Não se pode querer que o agronegócio, o empreendedor agrícola, o fazendeiro, o pecuarista, pague isso de juros. Não pode. Ele vai ao banco, toma dinheiro, se endivida, dá seu patrimônio em garantia, planta, colhe, se colher ele paga, se não colher ele perde a fazenda. É muito diferente, por exemplo, do que se diz financiamento para arte, cultura, esportes, Lei Rouanet e afins. Aquilo é dinheiro dado de graça, sem garantia. Aquilo não vai ser pago de novo. Aquilo o Estado, a União, perdeu. Só tem o nome de financiamento, mas é doação, de graça. Então, o que a dona Sofia quer dizer? Então, acho que ela quer dizer que não devia se oferecer esse financiamento ao agro? Não. Eu acho que devia se oferecer esse tipo de financiamento a todos os outros negócios da economia, não só ao agro. Vamos prosseguir. O agronegócio gosta de dizer que carrega o Brasil nas costas. Na verdade, é o Brasil que carrega o agro nas costas. Por quê? Se um produtor de soja exportar soja em natura, ele não paga ICMS por causa da Lei Candir. E o Estado, o governo federal tem que ressarcir o Estado dessa diferença de tributação. Então, sai o dinheiro do governo federal para o governo do Mato Grosso do Sul, para o governo do Mato Grosso, para cobrir um tributo que o agro não paga, porque ele deveria pagar. Só que isso tem um outro dano para o Brasil, porque essa soja vai sair do país in natura. Ao invés de ser industrializada no Brasil, promover um desenvolvimento industrial até para iniciativa privada. Mas aí pode que vale mais, que mas vale mais. Agrega valor. Agrega valor. E a dona Sofia diz, então, que o agronegócio paga pouco tributo, especialmente nas exportações,
que esses produtos in natura estão isentos de ICMS, também estão isentos de PIS e COFINS, e que tenta talvez mostrar que isso está errado, ou tenta mostrar que, olha, o agronegócio só tem sucesso porque paga pouco imposto. E ainda diz depois que se juntar todo o ITR, né, todo o imposto sobre as fazendas do Brasil, o imposto territorial rural, é menor do que o que a cidade de São Paulo, os habitantes da cidade de São Paulo pagam de IPTU. Então ela quer dizer que isso está errado. Eu digo que não, isso está certo. Na verdade, nós temos que enxergar pela outra perspectiva. Ora, o agro tem sucesso sim, porque o governo tributa pouco. O agro tem sucesso sim, porque não recolhe ICMS nas exportações, também não recolhe PIS e COFINS. O agro tem sucesso sim, porque o valor do ITR é menor do que se fosse IPTU. Sim, é verdade. Mas não é que nós devemos, então, aumentar os impostos do agro para destruí-lo. Não é que nós devemos cobrar lá da terra, de ITR, o mesmo valor de IPTU para destruir o produtor. Não é que nós devemos, então, deixar de exportar, colocando lá carga tributária de ICMS, PIS e COFINS, como se fosse nas vendas internas, para destruir a competitividade, para destruir o agronegócio. Ao contrário, nós deveríamos fazer o mesmo com os outros setores da economia. Os outros setores da economia também tinham que ter esse menor peso tributário. Os outros setores também tinham que usufruir de menos burocracia, menos interferência, menos Estado grande. Os outros setores da economia também tinham que pagar menos impostos pela propriedade. Isso é receita de fazer o Brasil ter sucesso. Não temos que olhar, imaginar o que devemos fazer para destruir um setor. Devemos imaginar o que devemos fazer para beneficiar tantos outros. Quando se diz que a cidade de São Paulo paga mais IPTU do que todo o território nacional agrícola, eu entendo que isso é claro. Na metrópole São Paulo, na zona urbana São Paulo capital, nós devemos ter muito mais infraestrutura urbana de postos de saúde, asfalto, saneamento básico, água, esgoto, rede de energia elétrica, fiscalização, polícia, escolas, creches, do que no resto do território agrícola todo. É claro que quem vive na zona urbana, se legitimamente esse tributo, esse IPTU, deveria financiar a infraestrutura urbana, é claro que essa população tem que pagar mais impostos do que o meio rural. Mas sou adepto a extinguir o IPTU, por exemplo, a tributar menos. É só isso que eu queria dizer. O agro é importante para o Brasil, sim. O agro é setor econômico de sucesso. O agro dá orgulho para o brasileiro. O agro faz nossa balança comercial ficar estável. O agro traz dólares para dentro da nossa economia.